Letra, José. E a atividade do hambúrguer? Ô, Arthur. Ô, senhora, ó, tô falando sério, você mandou o endereço, eu mando, tô falando sério. Eu mando de boaça, eu peço pra minha mãe, porque Eu falei que da dívida do hambúrguer, o Arthur tava falando, não, professora, não, agora não. Falei, esqueci da dívida do hambúrguer, tá querendo pagar a dívida do hambúrguer. Porque eu comi Burger King, prof. Joia. Se Miguel come qualquer coisa. Na aula de ontem, fecha aí, Janela. Na aula de ontem, nós compartilhamos alguns textos, algumas notícias a respeito, né? A respeito dos contos de fadas, né? E a gente estava aí fazendo umas correções, tá? Ficou faltando um texto do Miguel, que o Miguel lê para a gente. Mas antes disso acontecer, nós vamos falar só mais um pouquinho sobre a questão do relatório. Vocês vão abrir o livro de vocês aí, na página 76, por favor. Eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de relatório, tá? E depois eu vou seguir com vocês aí, a gente vai ler o texto do Miguel, fazendo a correção, tá? Ô, Miguel, tem como você me enviar o seu texto via WhatsApp ou via e-mail? Porque eu vou compartilhar aqui, eu acho melhor. Professora, Oi, Davi. qual página? Página 76, Davi. 76? Isso. Ah, tá. É porque eu não tô conseguindo escutar direito. Uai, por que, Davi? Você não está me ouvindo? Deixa eu ver meu áudio aqui, como é que tá. Não, meu áudio está no máximo. Sua imagem tá travando. Ah, então é a sua internet, Davi. Tem mais alguém travando aí, gente? Eu acho que não. Peraí, professora, eu vou mexer aqui, tá? Pois é, deve ser aí o... Professora, pra mim não tá travando, não. Ah, então, deve ser a internet do Davi mesmo que está travando. Joia? O Bernardo falou que a dele também está travando muito. Eu faço assim, ó, e fica movimentos lentos. Ô, professora, agora não tá travando muito, não. Só tá embaçado. A imagem do seu rosto tá embaçada. Menino, que é isso, gente? Só porque eu estou estranha hoje? Esquisito. Então, tá tudo normal aí? A Maluzinha falou que tá tudo normal para ela. Cada um me vendo de uma forma. Ai, ai. Ok. Bem, todo mundo abriu aí. Eu vou precisar da ajuda de alguns alunos que tenham áudio, para que a gente possa conversar um pouquinho, tá? Sobre os tipos de relatório. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar vocês, tá bom, Isaac? Daqui a pouquinho eu chamo, né? Quem tiver áudio aí para me ajudar com a leitura, tá? Então, vamos lá. Que eu quero que vocês leiam os exemplos, tá? O relatório, então, vai ser elaborado, tá? Em atividades escolares bem específicas, tá? Ou ainda, até a gente vai perceber aí que os relatórios também podem ser produzidos a partir de uma investigação científica. O chefe, né, pede para que o empregado faça ali um relatório das finanças, o que tem, o que não tem, ou um relatório das coisas dos bens que tem ali também, ou de alguma coisa que precisa comprar. Faça um relatório aí do que a gente comprou o ano passado e agora tem que comprar novamente, ou mês passado, etc. Então, para tanto, nós vamos ter os tipos de relatório. O primeiro deles, que aparece no livro na página 76, é um relatório de pesquisa científica, tá? Que vai
então, contar para a gente como que foi o desenvolvimento daquela pesquisa e as conclusões que os pesquisadores, ou que o pesquisador chegou sobre aquela pesquisa feita, tá? Geralmente são feitos para os alunos de cursos superiores, após a conclusão dos cursos acadêmicos aí, e aí você tem, né, o resultado de uma pesquisa sobre determinado assunto relevante. Esse assunto pode ser social, pode ser uma questão política e etc. Por fim, a gente tem aqui cadeia produtiva do cacau, avanços e desafios rumo à promoção do trabalho decente, análise situacional, considerações finais. Quem pode ler para a gente esse trechinho aí, por favor? Da página 76. Vou chamar, então. Minha leitora oficial não está aí hoje, não? Deixa eu ver se ela está aqui. Ô, Isabela. Isabela. Ô, Isabela. O que você está fazendo? Oi? A Isabela dormindo, gente. Vai, Israel, pode ler. Eu? Tá bom, Isabela, acorda, Isabela. Professora, é para ler o relatório de pesquisa? Professora. A cadeia produtiva do cacau. Vai lá, Israel. Tá bom. Professora, estão escutando? Agora não, Matheus. Vai lá, Israel. Cadeia produtiva do cacau. Avanços e desafios numa produção do trabalho decente. Análise situacional, considerações finais. A cadeia produtiva do cacau é uma riqueza que deve ser bem explorada e necessário promover e garantir condições de trabalho decente, livrando o processo produtivo de desrespeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalho, tão caros à economia na medida em que condicionam empresas e concorrer em condições legais. No entanto, a atual configuração a dinâmica da cadeia acaba por gerar pressões aos produtores, que na prática funcionam como incentivos à utilização de trabalho infantil ou escravo. Nesse sentido, e no contexto de legislação, recentemente aponta-se para a necessidade de se envolver num plano de ação, de forma participativa com as partes interessadas, com a atribuição de responsabilidades cibernas para uma intervenção na cadeia produtiva do cacau, em prol da eliminação do trabalho infantil e escravo. Então, ela coloca que a cadeia produtiva do cacau é uma riqueza que deve ser bem explorada. Eu vou ligar minha câmera, mas não ri de mim, não, tá? Então, basicamente, é o seguinte, né? E aí, na verdade, é o seguinte, o problema é que ela percebeu que essa exploração do cacau, ele era produzido desrespeitando os princípios e os direitos do trabalho dos trabalhadores. E que muitas vezes o trabalho era escravo, né? O que a gente chama, né? Pode chamar o menino trabalhava por causa de um prato de comida, ou o menino não recebia, o menino não tinha direito nenhum. Então, todas essas coisas são levadas em conta. Então, foi uma pesquisa, ela foi pesquisando, né? Que essa Organização Internacional do Trabalho foram, então, pesquisando, aí eles pesquisaram essa questão dos avanços, né, do trabalho decente, e muitas vezes a gente pensa assim, gente, escravidão, né? Isso não existe mais, não. É óbvio que existe, gente. Na China comunista, né, o regime de trabalho de algum
Professora, você travou. Mano, para mim, o Israel e a Oi. professora do trabalho. Olá. Ai, a professora... Nossa! Você tá marolando, professor, você tem de shopping? Aí, voltou, professor. Foi o Zé que falou isso, viu, professor? Não fui eu, não. Não, eu não vi nada, não. Minha rede tinha perdido a conexão. O computador Não, é porque ninguém falou nada aqui, não. o computador me avisa que eu perdi a conexão, então eu fiquei esperando, tá? Então, olha só. O exemplo apresentado refere-se à parte da conclusão de um relatório produzido pela Organização Internacional do Trabalho. Com o título Cadeia Produtiva, Avanços e Desafios, esse relatório é resultado de uma pesquisa que tinha, entre outros objetivos, para mostrar quais eram as condições de trabalho, tá? Infantil e trabalho escravo, nos principais polos produtores de cacau. Levando isso em consideração, a gente tem aí a questão da Bahia, né, que é um grande produtor de cacau, e aí, de repente, está aí nesse contexto. Depois nós temos um relatório de atividade, que eu acho que todos vocês já fizeram, né? O professor vamos assistir a um filme, né? Igual aqui o caso aqui, o filme era Tempos Modernos, né? Do Charles Chaplin. O ano, né? O sétimo ano. Então, a gente tem aí o sétimo ano, o Marcelo, a professora era Ana Maria. Então, por exemplo, ele coloca, essa semana assistimos ao filme Tempos Modernos do diretor e ator Charles Chaplin. O filme foi lançado em 1936 e traz a personagem Carlitos como um trabalhador de uma linha de montagem, uma fábrica, fazendo uma alusão ao sistema capitalista vigente na época. No filme, vemos o cenário social de um mundo que sofreu de recentes efeitos da Revolução Industrial, quando as máquinas surgiram. O método de trabalho modificou-se, milhares de trabalhadores ficaram desempregados e aqueles que mantiveram seus empregos trabalhavam num sistema de produção absurdo, que exigia deles um trabalho automático, mecânico, sem pausas. Vários elementos do filme retratam esse método de produção fabril, descompassado, como um grande relógio que aparece em certo momento, simbolizando a necessidade de que o trabalho, assim como o tempo, continuasse indefinidamente, sem interrupções. Esse filme é uma verdadeira aula de história, um exemplar no avanço do sistema capitalista através dos anos, e da relação que se estabeleceu entre homens e máquinas. Né? Então, você tem aí um relatório de um filme. Na página 78 agora, a gente tem um relatório de prática, tá? E aí eu gostaria, Davi Marques, abra aí na página 78 e leia para a gente o que é um relatório de prática. Davi Marques. Relatório de prática, professora? Leia para mim, por favor. Tá, peraí. Relatório de prática. Esse tipo de relatório está intimamente associado ao relatório de atividade. Também é produzido no meio escolar, mas está relacionado a tarefas mais práticas que são executadas pelos alunos, como visitar um museu, fazer uma viagem investigativa para estudo do meio, montar uma peça de teatro, realizar uma pesquisa de campo, etc. O texto que você leu no início do capítulo é um exemplo de relatório de prática. Aquele texto do Inhotim, né? É um relatório de prática. Esse Museu do Amanhã é fantástico no Rio, já tive o privilégio de conhecê-lo, vale muito a pena, tá? Então, você tem parece uma nave espacial, muito, mas muito legal, tá? O relatório administrativo ou de gestão é aquele que apresenta os resultados obtidos após determinado período de uma administração ou após a análise ou execução de uma atividade de trabalho.
vai circular no meio empresarial e pode ser produzido por gestores, né, como se fossem os gerentes, os executivos ou administradores. Foi o que eu falei para vocês. Às vezes o patrão pode pedir um relatório, né, administrativo para ver, né, todas as questões referentes à empresa. Tá. E o relatório de inquérito é aquele que apresenta informações sobre o desenvolvimento e os resultados de um processo policial ou administrativo para apuração de crime. Já vimos muito isso nos filmes policiais aí, né? Por exemplo, o cara fala assim, apresente um relatório aí do crime, né? Então, o policial tem que sentar, fazer um relatório, né, do que ele viu, como que ele viu, as investigações que foram feitas. Primeiro, ele vai ter, então, uma estrutura, e vai variar. Essa estrutura, né, do relatório, ele vai variar, porque cada um tem um tipo, um objetivo, um meio de circulação, tá? Então, se você tem um relatório escolar, ele deve ser feito a partir dessa perspectiva, detalhe, o que o professor está pedindo, etc. Tá? Expor é um texto expositivo. Identificação. Na primeira parte, são apresentados os principais dados, né? Foi o que vocês viram aí, o nome do aluno, a tarefa, o que foi feito, né? Então, você tem os dados iniciais. Depois, né, o relatório em si. Na introdução, tá? Você tem aí essa apresentação do que foi feito. Tipo, essa semana assistimos ao filme Tempos Modernos, do diretor e ator Charles Chaplin. O filme foi lançado em 1916. Então, a introdução é isso. É esse momento aí em que essa primeira parte, as duas vão se fundir para apresentar. Você não pode falar assim, o filme foi maravilhoso. Não, que filme, gente? Apresente o nome do filme, que filme que é, quem é o ator principal, ou quem é o diretor, que ano que o filme foi lançado, qual que é a importância do filme para a realidade. O desenvolvimento vai ser a análise de dados e a conclusão foi aquilo. Se você gostou, se você não gostou, por que é importante? Não é só assim, gostei, achei legal. Não. O filme é interessante por causa disso. O filme não é interessante por causa disso. E cada relatório vai ter o seu meio de circulação, tá? Então, e o público-alvo específico. O relatório que você faz na escola tem um público-alvo a professora. O relatório de inquérito, por exemplo, tem um público-alvo um delegado, né? O relatório, por exemplo, de pesquisa ou científica, ele vai ter a circulação, dependendo da pesquisa, se for uma coisa muito interessante, o público geral ou jornais especializados naquilo. O relatório de administrativo vai ser para o dono da empresa. Levando isso em consideração, a linguagem vai ser formal, não é? Mais formal possível, tá? E aí, agora, eu vou pedir, né, que vocês, eu vou dar 10 minutinhos, bem rapidinho aí, para que vocês possam ler, vai lá no exercício de aprendizagem. Tem aí um relatório de desempenho da Júlia Farias, página 82. Tá, calma aí. Abra aí na página 82. Posso ler? Não. Vocês vão ler, a princípio, vocês vão ler e tentar responder a questão 1 aí. Depois nós vamos ler juntos. Qual página, professor? Página 82 e 83. Só que vocês vão responder só a 1, tá, Davi? Vocês vão ler aí o texto de vocês, o texto, o relatório de desempenho de Júlia Farias, leia, e depois você vai classificar o tipo de relatório a que pertence ao texto lido. Alguns minutinhos que eu vou dar para vocês aí, vai lá. Professora, que pena que eu não posso te dar um abraço. Hã? Pena que eu não posso te dar um abraço. Por quê? Porque assim, ué. Vai lá. Só a questão 1 aí. Leia o 83 e depois leia só a questão 1 para mim, para a gente poder identificar esse relatório aí.
Mais 2 minutinhos.